Que a paz de Cristo esteja com cada irmão e irmã nesse culto e neste momento especial de reflexão sobre a palavra de Deus, principalmente nessa semana que nós estamos aí vivendo, uma semana muito importante para nós como nação, uma semana de decisões, de reflexões e orações, e nós vimos em Tiago a importância da oração na vida do povo de Deus. E aí então surgiu justamente essa questão da nossa igreja ter lançado um manifesto, e o tema desse manifesto é a igreja em relação à política e às eleições. E aí justamente numa semana como essa, e diante desse momento assim de bastante conflito, nós chamamos esse momento de polaridades, né? Quer dizer, há um confronto de ideias e tudo mais, muitas vezes beirando até atos de violência e por aí vai. A questão de nós como igreja, né? Esses dias uma pessoa muito querida perguntou assim para mim: pastor, mas a gente tem visto nas propagandas eleitorais aí, pastores participando do anúncio do candidato, né? Pastor dizendo, olha, vote nesse candidato e tal, né? Por que a gente não faz isso? É proibido fazer? Não é proibido fazer? E aí ficam esses questionamentos pairando no ar, e algumas pessoas se manifestam sobre os mesmos, porque existe um clamor. Todos nós estamos com o coração na mão, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer, e o que nós sabemos, porém, é que o nosso Deus, Ele é o soberano, e é isso que nos traz um pouco de alívio e consolo. Quer dizer, não foge do controle de Deus as coisas, então Deus está ainda no controle. Mas se fôssemos colocar Deus à parte deste momento que nós estamos vivendo, seria sim um momento até extremamente apreensivo, um momento assim de grande preocupação. E justamente a partir disso, nós colocamos um tema muito oportuno para essa semana. Se nós podemos falar em política, porque parece às vezes assim que nós não podemos falar em política. Na estrofe número 1, a gente cantou que nós estamos no mundo, mas dele não somos, mas nele estamos. Sim ou não? Então, se nós estamos nesse mundo, nós temos algo a acrescentar a este mundo. Até Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Muito bem, então aqui diz que nós estamos aqui nesse mundo. Aqui nós vivemos, que nós estamos, mas distantes do lar. Mas como assim? Nosso lar é aqui, mas estamos distantes do lar? Bom, você sabe o que isso quer dizer. Quando fala ali em distantes do lar, ele está falando de uma outra morada, não esta da nossa rua, onde nossa casa está localizada, mas está falando aqui de um outro lar. Está falando de uma morada que de paz se reveste. E qual é esta morada? A pátria celeste, é o nosso lugar. Então nós temos uma dupla cidadania. Olha que maravilha, nós não precisamos ser tão chique assim para ter dupla cidadania. Nós a temos, a partir do momento em que realmente nós somos chamados por Deus pelo batismo, ali então nós passamos a ter uma dupla cidadania. E aí então esse parecer me chamou a atenção justamente porque ele vai colocar frente a frente essa relação da dupla cidadania. Nós somos cidadãos de dois reinos, de duas pátrias. A pátria celeste, que é a pátria que nos aguarda, mas nós estamos aqui vivendo nesta pátria, neste mundo. Podemos nós confrontar, ou digamos assim, conciliar as duas coisas? Podemos nós ignorar que nós estamos aqui nesse mundo? Podemos nós pensar só na pátria celeste? Podemos nós dizer assim, não, as coisas desse mundo não nos interessam, nós somos cidadãos da pátria celeste? Nós podemos fazer isso?
pelo que a passagem ou as passagens bíblicas que vamos citar aqui nos orientam, parece-nos que não. Então, vamos entender isso da melhor forma possível, justamente a partir dos motivos que levaram a nossa igreja a emitir esse parecer, porque quando a nossa diretoria nacional tomou essa decisão de compartilhar com a igreja esse parecer, era porque algumas pessoas estavam reclamando e se queixando a respeito de certas manifestações de membros e pastores de nossa igreja em relação às disputas eleitorais em andamento em nosso país. E aí então, quando a gente recebeu esse parecer, a gente se assustou um pouco, pensamos assim, mas será que vem uma mordaça aí? Quer dizer, nós não podemos falar nada, precisamos agora ignorar o fato de que nós também estamos nesse mundo, também vivemos aqui, também estamos criando os nossos filhos, nossos netos aqui nessa pátria, devemos ignorar isso e olhar apenas para a pátria celeste? E à medida então que esse documento ele vai se desenrolando, a gente percebe que a preocupação da igreja é uma preocupação muito peculiar e muito interessante e oportuna, porque ela visa coibir os extremos. E como é uma coisa apaixonante, diz que política e futebol não se discute, né? Então, será que não se discute? Se a nossa igreja está agora colocando, expondo publicamente esse manifesto, e aí então, justamente com essa preocupação, a igreja, querendo que nós tivéssemos, como igreja, como pastores e membros, não ignorássemos o que está por acontecer, né? Não fugíssemos às nossas responsabilidades, então o que a igreja fez? Ela falou, não, vamos fazer agora um documento baseado nas escrituras sagradas e nas confissões luteranas. E aí então, quando o assunto torna-se um assunto tão atual como é a questão das eleições, a pergunta que se faz nós vamos fazer o que nessas eleições? O que um cristão é chamado a fazer no ano de eleições em nosso país? Né? Porque também diz respeito, e isso é colocado nesse parecer, que muitos dos políticos que enfrentamos no Brasil têm forte implicação, muitos dos assuntos políticos que enfrentamos no Brasil têm forte implicação moral. E aí então a gente precisa justamente a partir daquilo que as propostas vão sendo colocadas, nós como cidadãos de dupla cidadania, devemos nos perguntar, mas isso que o candidato ou candidata está propondo, isso afronta os valores da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ou isso reforça esses valores colocados ali? Então nós estamos aqui, até não é apenas uma questão administrativa do país, não é uma questão apenas política, mas envolve também uma questão de moralidade. E por isso nós precisamos pensar o seguinte, não fazer o que muita gente faz, tipo assim, ignorar que vai ter eleição, não procurar ver o que o seu candidato ou os candidatos estão propondo, e as pessoas simplesmente dizem, não, mas eu sou cidadão do céu, essas coisas aqui não importam. Mas espera aí, como é que não importa? Nós não somos mordomos dos bens do Senhor, ou seja, Deus não nos colocou aqui para sermos administradores dos seus bens, então nós temos compromissos com as coisas desse mundo. E por isso esse parecer ele coloca, olha, vejam também aquelas propostas, aqueles assuntos, onde principalmente ali há implicações morais. E confrontemos essas propostas com as confissões e com a palavra de Deus. E aí então, a primeira coisa que eu queria colocar, e quem sabe explicar melhor para a igreja, é algo que a nossa igreja coloca aqui como um ensinamento bíblico, e de fato assim o é, e essa visão que a gente tem nos ajuda a ter uma visão equilibrada desse momento que a gente vive no país, para que não usemos o púlpito como um palanque político, porque isso não seria um bom direcionamento.
Então a nossa igreja, baseada na palavra de Deus, ela ensina a doutrina dos dois reinos que a gente chama. Doutrina dos dois reinos, ou seja, o reino espiritual de Cristo, o Cristo cujo reino, ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo, o reino espiritual de Cristo e o governo terreno. Então, a doutrina dos dois reinos. E algumas passagens nos ajudam a entender isso melhor. E eu até coloquei essas passagens aqui para nós compreendermos a nossa posição diante da doutrina do reino, por exemplo, que nos mostra que nós fazemos parte aqui de um governo terreno. E se nós fazemos parte de um governo terreno, qual é a nossa função como tais? E aí a gente pega esse texto aqui e destrincha com vocês. Eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura desse texto. Vamos lá? Obedeçam. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeite e honre todas as autoridades. Até aqui, esse texto aqui, ele está falando do reino espiritual de Cristo ou ele está falando do governo terreno? Terreno? Governo terreno. Ele está mostrando para nós que Deus colocou autoridades e as autoridades são representantes de Deus aqui neste mundo. Então nós temos aqui um claro ensinamento da doutrina do reino de Cristo, o seu governo terreno. Então existe uma estrutura aqui, existe uma estrutura nesse país, não só no nosso, mas nos países em geral, e aqui coloca-se a autoridade como um ou uma representante de Deus. E aí fala também que nós temos nossas obrigações de obedecê-las, de pagar os nossos impostos e tudo mais, e mostra que essas autoridades elas têm o poder de punir aqueles que realmente cometem coisas más, coisas ruins. E se nós estamos, digamos, de bem, se nós estamos fazendo a nossa parte dentro da lei, não há o que temer. Então, para uma boa organização aqui nesse mundo, Deus estabelece a autoridade secular, coloca o governo e diz que nós devemos obedecer à autoridade. Bom, mas também lá em Atos, por exemplo, nos é dito que quando então as autoridades mandaram, por exemplo, os discípulos de Jesus pararem de anunciar o evangelho, ali então eles disseram que não iriam fazer isso, que eles não iam obedecer às autoridades. E aí então eles falaram que
antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, até nessa questão da obediência, existe dentro da palavra de Deus uma limitação a essa obediência. Se aquilo, por exemplo, que a autoridade estabelecer a partir de agora como lei, se contrariar, se ir contra a palavra de Deus, nós, como cidadãos de dupla cidadania, nós devemos primeiramente obedecer a Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, a lei, mesmo que às vezes dentro do país algumas coisas tenham o caráter legal, colocado pelas instituições como a coisa certa a fazer, mas se isso que é colocado como legal, como certo a ser feito, contrariar a vontade de Deus, nós vamos dar sempre preferência para obedecer a Deus e a sua palavra. Interessante isso, tá? Uma outra passagem, vamos voltar aqui, é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Vou pedir para a igreja ler novamente comigo. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as autoridades, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Ali eu errei, né? Respeitem todas as pessoas, eu falei autoridades, né? Mas ali no final, temam a Deus e respeitem o imperador. Tá? Então até aqui por enquanto, mais orientações. Aqui está falando do reino, do governo terreno ou do reino espiritual de Cristo? O que vocês acham? Governo terreno. Agora Hebreus 11, vamos ler de novo? Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Muito bem. O que nós temos aqui? Esse final aqui do texto, ele está falando do reino espiritual de Cristo ou ele está falando do governo terreno? Interessante aqui, né? Vocês notam que no final aqui no versículo 16, ele está falando agora de uma pátria melhor, de uma pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Né? Então vocês vão vendo aqui que a palavra de Deus vai colocando lado a lado essa dupla cidadania. Hebreus 13, 14. Vamos ler? Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Qual é essa cidade? O céu, olha aí, dupla cidadania. Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Vejam que está escrito ali, nós somos cidadãos do céu. Bom, se nós somos cidadãos do céu, então a gente não vai cumprir o nosso papel aqui na terra. Não está dito isso. Ele está dizendo que nós somos cidadãos do céu, mas nós também estamos aqui neste mundo.
Muito bem. Então, onde é que nós queremos chegar aqui, né? Qual seria, digamos assim, a conclusão dessas passagens bíblicas, de acordo com o nosso parecer que a igreja emitiu? Quer dizer, que o Criador, quer dizer, o nosso Deus, instituiu o governo político como meio pelo qual ele procura preservar e guiar a vida na comunidade entre seres humanos caídos. Então essa é a realidade. Por que nós temos um governo aqui terreno nesse mundo? Porque nós somos constituídos, esse mundo, essa pátria é constituída de pessoas, de seres humanos caídos, ou seja, pessoas pecadoras. Então, se não houver ordem, se não houver lei, o que acontece? Vira o caos. Se já com leis já não está fácil, imagine então sem leis. E esse parecer aponta que justamente o governo aqui terreno é uma estrutura passageira, uma estrutura provisória designada para dirigir e regular o relacionamento político entre as pessoas durante o intervalo entre a queda em pecado e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo agora esse intervalo da queda em pecado e o retorno de Jesus. E enquanto estivermos vivendo esse intervalo, é fundamental e essencial a presença do governo terreno. Então, aí chega esse parecer e diz assim: é importante a participação dos cristãos nessa estrutura política. Ou seja, aquela coisa assim que a turma diz e pensa, não, mas cristão não deve se meter em política, não deve ser candidato, né? À luz desse parecer, esse tipo de coisa, ele perde força completamente. Inclusive, nós temos uma situação na nossa igreja, que um colega pastor, ele abriu mão de ser pastor, ele pediu licença do ministério e se candidatou a deputado estadual pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, num primeiro momento, as pessoas podem pensar, mas como assim? Mas cristão, ele pode se envolver em política, ele deve... Mas política não é uma coisa suja, não é uma coisa corrupta, um cristão não vai se macular com isso. E o nosso parecer da nossa igreja, ele reafirma que sem a participação ativa dos cristãos, essa estrutura provisória e passageira só pode ser destrutiva não só para os cristãos, mas para todos os cidadãos. E aí a Confissão de Augsburgo, que é um documento confessional da nossa igreja, diz uma coisa interessante, no artigo 16, e eu queria ler para vocês, vocês só prestem atenção agora, diz assim: das coisas civis, os nossos ensinam que ordenações civis legítimas são boas obras de Deus e que é lícito aos cristãos exercer ofícios civis, ser juízes, julgar segundo as leis imperiais e outras leis vigentes, impor pena segundo o direito, fazer segundo o direito guerra, prestar serviço militar e por aí vai. É claro que aqui não se mencionam os cargos políticos de hoje, pois esses cargos políticos de hoje não existiam na época em que a Confissão de Augsburgo foi escrita. Mesmo assim, eles são incluídos ou estão incluídos na expressão ofícios civis. Portanto, nós temos aqui uma clara orientação para nós, nesses tempos difíceis que nós passamos em nosso país. Então, está dizendo o seguinte: nós temos sim que nos envolver. Aí como é que vai ser esse envolvimento? Cada um vai fazer a sua escolha. Mas nós não podemos simplesmente enterrar nossa cabeça no chão e dizer, não, isso não é problema nosso. Não, é problema nosso sim. E aí então a igreja, ela põe as seguintes orientações para nós. Tá? Olha ali. Primeiramente, uma coisa que a igreja aqui nesse parecer lembra: não haverá governo terreno perfeito.
pode ser esse partido, essa ideologia, aquela ideologia, seja qual for, jamais haverá um governo terreno perfeito, pois todo governo terreno faz parte da criação caída em pecado e está sujeito a errar. Então, desta forma, o cristão deveria se abster, por exemplo, de fanatismo. Dizer, não, a pessoa só dorme, pensa e come só aquela ideia que está ali fixada e tal, parece que não existe mais nada neste mundo. Não, porque às vezes mesmo aquela ideia, aquela ideologia, aquele partido que ele está defendendo, ele, apesar de ter boas propostas, mas não é perfeito. O partido não é perfeito, o candidato não é perfeito, aquela estrutura proposta não é perfeita. Estamos no mundo decaído, as pessoas são pecadoras. Um outro cuidado que a igreja colocou aqui para nós, né? O governo terreno apenas funciona para quê? Qual é a função do governo terreno? Restringir o mal e encorajar o bem. Mas isso é feito de modo limitado. Quer dizer, mesmo esse governo permanece sob o controle de Deus. Uma outra orientação colocada pelo documento: os cristãos devem engajar-se na oração pelo governo e todos que ocupam ofícios no governo para que possam realizar o que Deus espera deles. E aí esse ponto seguinte aqui, o que mais me chama a atenção, que eu achei assim que foi uma mudança, nunca tinha ouvido isso antes de uma forma tão escancarada na nossa igreja, porque diz assim: além disso, os cristãos devem buscar ofícios civis, seja nos municípios, seja nos estados ou no governo federal, para serem vereadores, prefeitos, deputados estaduais ou federais, senadores e mesmo presidente da república. Olha, é a primeira vez que eu ouvi algo assim tão contundente. Quer dizer, nós estamos conscientes de que realmente nós cristãos temos que estar lá. Temos que abrir a nossa boca, temos que ser sal da terra e luz do mundo ali. Pois quanto mais cristãos verdadeiros participam ativamente do governo terreno, tanto mais justo ele será em seu desempenho. Então já pensou se este Brasil, esse mundo nosso, fosse governado apenas por pessoas cristãs? Claro que é uma utopia, né? Isso nunca vai acontecer. Mas pensemos no assunto. E aí então vem uma orientação que coloca aqui também para vocês sobre a questão de nós pastores. E essa colocação, assim, ela traz um pouco de aflição para nós pastores, né? Porque aí, e a gente tem que realmente obedecer o sínodo e as nossas autoridades maiores e acima de nós. Então nós dizemos sim, como diz o 4º mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. Então nós temos que obedecer o que a nossa autoridade diz. E o que as autoridades falam sobre a participação dos pastores, né? Nós não devemos, e o que devemos fazer? Aí diz assim, que os pastores que atuam no reino espiritual de Cristo precisam sim passar aos cristãos as qualificações necessárias e candidatos a qualquer uma das posições governamentais. Isso a gente pode fazer. Colocar para vocês as qualificações necessárias e candidatos. No entanto, diz aqui o documento, que os pastores devem evitar totalmente posicionar-se publicamente em favor de qualquer um dos candidatos. Seja no relacionamento pessoal com membros da igreja, seja em reunião de membros, seja em cultos ou através de meios de comunicação. Aí eu senti um pouquinho o baque. Entendi porquê, mas eu senti um pouquinho o baque. E vou me submeter à orientação da minha igreja, do meu sínodo. E a gente não pode, de acordo com esse texto aqui, nós não podemos publicamente dizer quem vai ser o nosso candidato, meu como pastor. E esse texto ele é tão assim restrito, que ele diz assim, que até no meu relacionamento pessoal, na minha reunião com membros e cultos, eu não posso dizer em quem eu vou votar
E qual é a ideologia que eu acho menos ruim, menos imperfeita? Eu não vou falar melhor, eu vou dizer menos imperfeita. Mas são as orientações do nosso sínodo. E aí então ele pede para que nós, como pastores, ajudemos na análise das qualificações dos candidatos. E aí vocês vão perguntar, mas por que não, pastor? Nós queríamos ouvir o senhor. Fala a verdade para mim, vocês não gostariam de ouvir em quem que eu vou votar? Sim ou não? Claro que sim. Eu estou curioso para saber em quem vocês vão votar. Eu morro de curiosidade. Não vou julgar, condenar, não, só curiosidade. Mas eu não posso. Não só eu, mas os pastores da nossa igreja. E por que não? E aí então o documento diz, o pastor, no caso, o pastor, caso se posicione em favor de um ou de outro, causará divisão e prejudicará o trabalho na congregação e o avanço da missão. Esse é o argumento que nos amarra no sentido de nós não podermos abrir a nossa boca ou fazer ter um ato mais contundente a respeito do que a gente acredita, a gente como pastor, ser o caminho menos ruim para o nosso país e para o nosso estado, enfim, e por causa dessa questão. Vamos imaginar assim, o pastor diz aqui, pessoal, o meu partido é esse, o meu candidato é esse e tal, mas de repente tem alguém que também tem a mesma fé no Senhor Jesus Cristo, que defende o outro partido, o outro candidato. Daí ele pensa, mas eu não vou mais nessa igreja, onde é que já se viu? Essa igreja, ela apoia esse, e eu não vou mais, eu não me sinto mais incluso nessa igreja, e não vem mais. Então, é até compreensível, digamos nós assim, essa preocupação que a igreja tem a respeito de nós como pastores, não podermos publicamente dizer em quem vamos votar, ou apoiar esse ou aquele candidato, mas isso não quer dizer que a gente não possa, como igreja, apontar para algumas situações e alguns perigos que podem acontecer. Por exemplo, essa semana compartilhei, eu, como cidadão, não como pastor, compartilhei uma preocupação que eu tenho em relação aos vice-presidentes. Porque os candidatos a vice-presidentes, não é incomum e não é impossível a questão do vice-presidente assumir de uma hora para outra o governo do país. E aí então, quando você vai analisar o que o presidente, o candidato está colocando como proposta, analise também o que o candidato a vice-presidente está propondo. Qual é o seu perfil? E eles estão fazendo isso pelo YouTube, estão fazendo isso publicamente. É só a gente ter o trabalho de fazer essa análise. E aí então o documento, esse oficial da igreja, ele termina praticamente aqui, né? Ele fala justamente sobre a questão da corrupção, principalmente. O documento mostra essa preocupação, né? E diante disso temos observado que há diferentes igrejas que estão se posicionando politicamente em favor de um ou outro candidato, e a nossa igreja, ela não vai fazer isso. Ela não vai se posicionar em favor de um em detrimento de outro, isso não. Mas ela pode dar direcionamentos. E o documento termina aqui. E agora então, o que vai ser daqui para frente, o que eu vou colocar é por responsabilidade minha. E eu vou arcar com todas as consequências que virão ou não pela frente. Eu queria colocar algumas coisas para vocês pensar aqui. E vamos refletir sobre essa questão. Não vou aqui divulgar nenhum candidato meu de preferência, nenhuma ideologia minha de preferência. Só estou alertando que o que eu vou colocar agora aqui já vai além do que o documento foi. O documento eu vou colocar ali no quadro mural. E o que eu vou colocar aqui é mais prático. Ele não vai contra esse documento. Ele apenas tem como objetivo complementar de uma forma mais prática o que a gente colocou aqui. Então eu queria lembrar o seguinte, gente. Cuidado.
Cuidado que um presidente da República, ele não governa sozinho. Isso eu queria colocar aqui para vocês. Tá? Então nós temos que lembrar que nós estamos escolhendo alguém que não governa sozinho. Nós temos no Brasil 3 poderes. Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, se o presidente, por exemplo, fizer uma coisa ilegal, o judiciário o anula. Se o presidente fizer algo ilícito, o Congresso caça. Então, cuidado, quando o presidente, o candidato diz, não, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, como se ele governasse a parte do legislativo e judiciário. Não é assim, pessoal, não é assim. Então, se nós temos que entender que se ele fizer alguma coisa errada, existe o poder judiciário, existe o poder legislativo que tem também, digamos assim, o dever, o direito de fiscalizar o que o governo executivo está fazendo. Então, um presidente, para conseguir governar, ele precisa saber conversar. Ele não pode ter, tipo assim, ser pavio curto. Ele tem que ter pelo menos pessoas ao seu redor, como seus assessores, que vão ajudá-lo a conversar com o legislativo, mais com o legislativo do que com o judiciário, mas são os 3 poderes em ação. Então, cuidemos quando o candidato falar assim, não, porque eu vou fazer isso, eu sou o salvador da pátria, eu vou fazer aquilo. Sozinho ele não governa, ele pode ter até boa intenção, ele pode até querer realmente apresentar boa proposta, mas ele vai ter que desenvolver a política. O que é política? É a capacidade de negociação, de administração. Então, como são 3 poderes, esses 3 poderes, eles trabalham harmoniosamente. Então, não se engane, gente, por favor, abram os olhos de vocês. Coisas assim que eu vou fazer isso, eu vou perdoar essa dívida, Não, ele não pode perdoar a dívida porque ele não é salvador, só Jesus perdoa a dívida, né? Não é salvador. Ele tem que trabalhar em parceria com o legislativo e o judiciário. Muito bem, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Cuidemos para não colocar pessoas que defendem valores contrários aos valores cristãos. Portanto, descartemos pessoas que defendem o aborto. Nós não queremos pessoas que defendam o aborto como nosso governo, porque estimula-se a morte, e a Bíblia diz, não matarás. Então, nós não queremos colocar pessoas, não estou falando aqui em nome de pessoas nem partido, estou dizendo que nós temos que cuidar, e essas pessoas que incentivam o aborto, elas não devem fazer parte do governo, elas estão contrariando a palavra de Deus. Então, descartemos pessoas que defendem a ideologia de gênero. Descartemos essa possibilidade, porque isso vai repercutir lá na tua casa, junto a teus filhos e netos. Daqui a um tempo vai aparecer, se isso for levado adiante, vai aparecer lá o teu netinho, tua neta, teu filho, filha, mostrando para você cadernos de iniciação sexual para crianças de 4, 5 anos. Tá? E aí das mais diferentes maneiras possíveis e imagináveis. Tá? Não pode. Quando começar a falar a questão de ideologia de gênero, isso afronta totalmente a palavra de Deus, que coloca a família, né, como a grande referência da sociedade. Então, descartemos pessoas que, digamos assim, defendem o Estado laicista, o laicismo. Cuidado, viu, gente? Existe o laicismo e existe o Estado laico. O que é o Estado laico? É o que está na Constituição do Brasil. O Estado é laico. Quer dizer, ele não pode incentivar uma religião em detrimento da outra. Tá? Antigamente dizia-se que a religião oficial do Brasil é a religião católica. Não pode mais dizer isso, né? Assim, não pode mais impor, por exemplo, nas escolas, o ensino católico na escola, na grade curricular. Não pode, não é isso. Ali, além de católicos, tem luteranos, presbiterianos, assembleianos, batistas, enfim, budistas, quer dizer, até religiões não cristãs e até ateus estão ali. Então, você não pode confundir. O que é o laicismo? O Estado é laico? É laico, quer dizer, você não pode incentivar uma religião em detrimento da outra. O que é o laicismo? É a inimizade à religião.
É você pregar que a religião é uma coisa ruim. Aqui não estou dizendo nem o nome da religião, mas é você pregar, por exemplo, não, todo tipo de manifestação religiosa é ruim. Isso é laicismo. Então, se chegar alguém aí e falar, eu vou defender o Estado laico, na verdade ele está dizendo, ele vai defender o laicismo. Tá? Então, ele vai defender alguma coisa que vai ser colocado como inimigo, a religião como inimiga. Não devemos votar em candidatos que zombem da nossa fé e dos nossos valores. Tá? Não podemos votar em pessoas assim, de forma alguma. Outra coisa, não votem naquele que diz rouba, mas faz. Lembra? Quem que era um deles? Mas antes do... acho que é Ademar de Barros, se não me engano, uma coisa assim. Também tinha o candidato que vocês falaram também era desse jeito. Ele rouba, mas faz, né? Gente, nós precisamos entender que nós temos que quebrar agora essa cultura. Ele precisa fazer sem roubar. Precisamos extirpar a corrupção do país. Esse tipo de coisa, quando se diz assim, ele rouba, mas faz, ele cria, digamos assim, a cultura do ladrão de estimação. Não é verdade? Nosso ladrão de estimação, ele rouba, mas faz. Então, por isso que a gente vota nele. Não, nós precisamos quebrar esse ciclo. Não votar em quem usar o cargo para ganhar dinheiro desonestamente para si, para o partido ou para um projeto de poder. Tá? Bom, e aí? Exigir do seu candidato uma proposta que ele tem para melhorar o Brasil e quando ele falar e fazer essa proposta, de onde ele vai tirar o dinheiro? É ou não é? O pessoal fala, não, vai acontecer um milagre. Se você ouvir as propostas, o Brasil vai acontecer um milagre no Brasil. Tudo que está encalhado agora vai desencalhar. Espera aí, mas da onde que vai tirar o dinheiro? Então, aquilo que o candidato apresenta, ele tem que ter consistência. Quando for votar no presidente, no senador, deputado federal, estadual e tudo mais, vocês analisem da onde que ele propõe tirar o dinheiro para chegar aonde ele quer chegar com o seu plano de governo, da onde vai vir. É muito fácil pôr mais imposto, né? Vamos pôr mais imposto para pagar. Vocês vão dizer, mas pastor, mas estava escrito na Bíblia que tem que pagar imposto. Mas também a Bíblia fala que pagar imposto de uma forma abusiva contraria a vontade de Deus. Tá? E assim, quando você for votar, uma última dica para vocês, queridos irmãos, isso aqui é importante, a gente às vezes não sabe, eu acho que nós somos muito novos nessa questão de democracia, né? Mas quando a gente vai votar, por exemplo, se votou num candidato do partido tal, de preferência, quando você for votar nos deputados federais e senadores, votem nas pessoas que vão dar sustentação para esse candidato a presidente, se eleito for, poder governar. Então não adianta você põe lá votou no presidente tal, o presidente José da Silva, é do partido PPPPP. Não posso dizer qual é o partido, então eu falo PPPPP, esse é o partido dele, entenderam? Muito bem, votou lá no partido PPPPP, né? Mas daí você pega, não, mas eu vou votar nos deputados do PMMMMMMMM. Não posso falar o nome de partido. Então, PMMMMMMM. Então, mas esse PMMMMM é oposição a PPPPPPPPP, né? Aí, quando você diz, você escolheu o presidente, mas se você coloca lá pessoas de oposição a ele, você está dizendo, tá, presidente, governe, mas você está amarrando as mãos dele. Você está entendendo? Quero chegar? Você está amordaçando ele. Então, se você for votar em alguém, procure assim, votar nos candidatos que vão dar sustentação política para o candidato que você escolheu poder governar. Senão você dá o voto de confiança para ele, ele não consegue governar, porque não vai para frente os projetos. É uma dica, gente, tá? É uma dica que eu estou colocando aqui para vocês, né? Para vocês terem essa sabedoria. E assim, então, o voto sem dúvida alguma, é o nosso melhor instrumento para fazermos esse país um país mais justo, mais solidário e um país que vá cada vez mais ao encontro da vontade de Deus para as nossas vidas.
Tá? Então, dito isso, eu quero somente agora pedir que Deus oriente nossas decisões. Se vocês perguntar para mim se eu estou preocupado, eu vou dizer para vocês, estou muito. Se vocês perguntar para mim se eu estou angustiado, eu vou dizer para vocês, estou muito. Se vocês falar para mim, quem for que vai ganhar, se me preocupa esses candidatos, eu digo para vocês, me preocupa. Nós estamos todos no mesmo barco. Não de escolher o melhor, mas, digamos, o menos ruim. Mas nós temos que fazer escolha. A pior coisa que pode existir é a gente eximir-se da responsabilidade, dizer, eu não vou votar, eu vou votar nulo, vou votar em branco, tal, porque eu não quero assumir um compromisso. Bom, daí você está fugindo da raia, né? Acho que nós temos, como nós somos cidadãos e dupla cidadania, nós temos que cumprir também a nossa tarefa aqui. E aí fica, assim como nós estamos, né, nós vamos daqui a pouco fazer uma oração, mas aí fica o meu desejo de que Deus coloque no teu coração, e aqui ó, na tua mente, que dê para você a sabedoria que você precisa, e eu preciso nesse momento, que me angustia e muito, e eu, agora mais amordaçado ainda, não posso falar nem para os meus amigos em quem eu vou votar, mas eu vou seguir o que a minha igreja diz e me submeto, e é por aí. Então, mas isso não me impede de orar pelo meu país, de orar por vocês,